Olá, meus amigos! Neste vídeo eu vou falar para vocês a respeito de 10 pontos essenciais da mais nova resolução sobre o Exame Nacional da Magistratura, publicado pela ENFAM no dia 7 de dezembro de 2023. Tanto quanto organização da prova, instituição especializada a ser contratada, quanto a prova em si, o número de acertos necessários, quem tem cota, quem não tem cota, qual o prazo de validade da aprovação, né? Ainda quais os requisitos para a própria inscrição, quanto vai custar, enfim, o que vocês devem apresentar como documentos. Vamos saber tudo a respeito? Bora lá! Vamos entender os requisitos deste Enem da magistratura. Bem, sobre o Exame Nacional da Magistratura, eu até já fiz um vídeo, tá? No YouTube do Estratégia, se quiser consultar o vídeo, sobre a Resolução 531 de 2023, que passou a exigir esse Exame Nacional da Magistratura. Era uma ideia já fermentada pelo Luiz Roberto Barroso desde 2007, em artigos e em palestras, e finalmente agora, como presidente do STF, implementou. Ok, agora veio a resolução da ENFAM, detalhando um pouco mais, organizando um pouco mais como vai ser o passo a passo, o procedimento para elaboração desta prova e sanando inclusive algumas dúvidas que nós tínhamos. Um primeiro ponto, pessoal, dessa resolução número 7 da ENFAM é o seguinte: organização e banca examinadora. Primeiro, a ENFAM, sob a supervisão do CNJ, e em colaboração com a ENAMAT, que é a Escola Nacional da Magistratura do Trabalho, organizará o ENAMA, ou ENAM, né? ENAMA ou ENAM, enfim, é o Exame Nacional da Magistratura. De caráter nacional e unificado, esse era inclusive, dos 3 considerandos da Resolução 531 do CNJ. O Luiz Roberto Barroso colocou ali as razões pelas quais esse ENAM foi criado. Primeiro, é justamente proceder a um exame nacional e unificado. Segundo, é cobrança de questões com conteúdo não meramente repetitivo, decoreba, e também evitar eventual perpetuação de oligarquias locais, nas palavras do Luiz Roberto Barroso. Pois bem, segundo tópico, será contratada a instituição especializada para a realização do ENAMA. A FGV é uma grande candidata. Por quê? Ora, a FGV já vem fazendo a maior parte dos concursos de carreira jurídica e na magistratura não é diferente. E vocês já estão, inclusive, acostumados com a FGV. Se for realmente essa banca examinadora, bom pra gente. Enfim, a FGV também, ela está, inclusive, nos concursos da magistratura cumprindo com um dos objetivos também do ENAMA. Acabei de falar. Um dos objetivos é o quê? Evitar a mera repetição, a mera decoreba de lei nas provas objetivas. Então, suponho que as questões, né, objetivas do ENAMA vão ser justamente sobre casos concretos. Redação de um caso concreto para você subsumir aquele caso concreto ao ordenamento jurídico e aplicar a melhor solução como juiz, como se juiz fosse. E a FGV já vem fazendo isso em várias provas da magistratura. Agora, claro, já se aventou da CESGRAN Rio, FCC, CESP, enfim, mas pode muito bem ser a FGV, é a minha aposta. Terceiro tópico, realização do ENAMA uma vez por ano, no mínimo, mas idealmente 2 vezes por ano. Foi colocado isso expressamente na resolução da ENFAM. Então, vamos torcer para que seja, de fato, 2 vezes por ano, para que vocês tenham mais oportunidades de serem aprovados. Beleza? Fechado. Prova. Eu até já grifei aqui para vocês pontos fulcrais. Olha só. Primeiro, são o número de questões aqui. A prova terá, no mínimo, 50 questões versando sobre direito constitucional, administrativo, direitos humanos, processo civil, empresarial, penal e noções de formação humanística. Qual que é o ponto-chave? Nós todos acreditávamos que seria exatamente 50 questões, sem tirar nem pôr. Agora a resolução da ENFAM veio dizer que no mínimo serão 50 questões, podendo vir mais. Não sei se é bom ou ruim isso, mas enfim, pode vir mais questões. Agora a proporção deve ser mantida. Qual proporção? 8 questões de constitucional, e vocês percebem aí pelo número que constitucional é a matéria mais elastecida. E por que isso? Por esse tópico número 5 aqui, já grifado por mim. Porque dentro de constitucional vai ser cobrado o direito constitucional, mas também pode ser cobrado o quê? Questões de tributário, aquela parte constitucional, né, de tributário, trabalhista, porque inclusive os futuros juízes do trabalho terão que fazer também essa prova nacional, o ENAM, e processual penal, o direito constitucional
relativo ao processo penal. Direitos e garantias fundamentais, né, provavelmente serão cobrados. Então, constitucional é uma matéria mais turbinada, justamente porque essas cobranças de outras temáticas, de outras matérias virão. Além de constitucional, administrativo, todas as outras 6 questões. Então, administrativo 6, direitos humanos 6, ganhou enorme relevância, direitos humanos, processual civil 6, civil, empresarial, penal e formação humanística. Mudanças relevantes. Empresarial, pela proporção, se tornou igualmente relevante a processo civil, a direito penal, coisa que não era. Normalmente viam menos questões de direito empresarial. Então estudem essa matéria, era a matéria que eu menos gostava, talvez seja também a que menos vocês gostem, mas tem que estudar muito então. Outro tópico, formação humanística e direitos humanos ganharam enorme relevância. Nas provas das magistraturas, normalmente, elas vinham sendo cobradas lá no final. Formação humanística, normalmente, 3 ou 4 questões no máximo, e direitos humanos, 1 questão, às vezes 2. Então agora, cada uma 6, as 2 juntas, 12 questões, né? Então a proporção aumentou bastante, se tornou extremamente relevante essas matérias, se tornaram. E item 6, conteúdo programático será publicado com o edital. Então eu sei que todos vocês estão ansiosos, nós também, qual o conteúdo que vai ser cobrado, mas não foi publicado dessa vez, vai vir justamente com o edital. Uma vez publicado o edital, fiquem tranquilos que nós faremos também um vídeo aqui no YouTube para todos. Então, conteúdo programático será publicado mais à frente com um edital. Mas vocês também, né, devem ficar até mais tranquilos, porque assim, não haverá tantos sustos, né? A resolução 75 do CNJ de 2009 está sendo reiteradamente ampliada e já consta lá um certo conteúdo programático de algumas matérias. E as matérias comuns, vamos dizer, constitucional, administrativo, penal, processo civil, enfim, normalmente vão ser cobrados tópicos similares ao que já está sendo cobrado em provas da magistratura. Então, se a FGV, por exemplo, for a banca examinadora, seria interessante dar uma olhada nas últimas provas da FGV, o que ela vem cobrando e também um conteúdo programático previsto no edital. Ainda, acertos e validade da aprovação. Pontos super importantes. 7, então, meus caros, ampla concorrência vai precisar fazer 70% de acerto. Se forem 50 questões, terá que fazer 35 assertivas corretas, né? 35 acertos. Enquanto que quem se favorecerá da cota, negros e indígenas, precisará fazer apenas 50%, 25, portanto, questões de 50. Muita gente está questionando e criticando, com razão, a ausência de pessoas com deficiência na cota. Ora, as pessoas com deficiência já estão albergadas nas cotas nos concursos em geral, de carreiras jurídicas, magistratura, promotoria, defensoria, procuradoria, enfim, sempre incluem pessoas com deficiência ali, que vai inclusive ao encontro, né, do Estatuto das Pessoas com Deficiência de 2015 e vários outros diplomas internacionais, né, a respeito do assunto. Inclusive existe Convenção de Nova York que tem estatura de emenda constitucional, né, de modo que, enfim, há procedimentos, inclusive administrativos no CNJ, questionando, né, vários tópicos, um deles é justamente esse, para que seja incluída pelo menos pessoas com deficiência aqui. Ainda, número 8, a habilitação no ENAMA terá validade de 2 anos, prorrogável por mais 2, uma única vez, então, automaticamente. Então, nós achávamos que poderia ter prazo de validade de 1 ano ou no máximo 2, ainda bem, terá o prazo de validade de 2, prorrogável uma vez, ou seja, 4 anos. Então vocês terão 4 anos para passar num concurso da magistratura. Excelente, né? É um prazo mais razoável, até porque a preparação para a magistratura é longa, árdua e dolorosa. Então não precisarão passar mais de uma vez no ENAMA. Vamos, enfim, comemorar pelo menos alguns pontos positivos aqui. E outro assunto, pessoal, agora requisitos para a inscrição. Olha aí, o item 9, super importante, várias pessoas me questionaram, possibilidade de fazer a prova sem comprovação dos 3 anos de atividade jurídica, pois se exige apenas o diploma de bacharel em direito. Então você vai ter que mandar só o diploma de bacharel, 3 anos de atividade jurídica não. Os 3 anos de atividade jurídica, inclusive, isso já foi decidido em precedente obrigatório do STF, é exigido apenas na inscrição definitiva, antes da prova oral, tá? Agora não. Agora é uma etapa bem inaugural, não precisa comprovar os 3 anos, tá bom? Então se você está aí, acabou de formar, já faça a prova, por favor. E o item 10, olha aí, valor da inscrição não deve ultrapassar 15% do salário mínimo,
tá? Não deve ultrapassar. E ainda, ao preencher o formulário da inscrição, vocês deverão anexar cópia de quais documentos? Diploma do bacharel em Direito, devidamente registrado pelo MEC. 2. Comprovante do CPF e documento de identidade, ou equivalente. Título eleitoral ou certidão de quitação eleitoral, quer dizer, título e certidão, né, de quitação eleitoral. Então já vão providenciando isso. Se tiver alguma irregularidade aí na Justiça Eleitoral, resolva isso de uma vez por todas. E o último, certificado de reservista ou de dispensa da incorporação ou carta patente. Esses documentos, normalmente, eu que fiz o concurso anteriormente, nós apresentávamos na inscrição definitiva. Agora antecipou para esse momento. Então, se você tem alguma irregularidade com isso daí, resolva logo para que você possa pelo menos fazer a prova do ENAMA ou ENAM em março de 2024. É a data que nós estipulamos, é a data que tudo leva a crer que ocorrerá este certame. Tá bom? Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, comente com os colegas, comente aqui embaixo também nos comentários se há algum outro ponto que ficou um pouco nebuloso ou algum outro ponto a esclarecer. Sempre salientando que nós estaremos juntos com você até a aprovação. Qualquer outra novidade, né? Se inscreva no canal, ative o sininho para que você seja notificado, porque passo a passo, item por item, eu vou vir aqui no YouTube e fazer as publicações devidas para esclarecer todo esse concurso do ENAMA. Como é o concurso inicial, muitas pessoas estão em dúvida, então podem contar comigo. Grande abraço, até mais, tchau!